Achei que E estava dançando. estamos aqui começando mais uma vez. Ah, Deu certo! deu certo, cara, meu primeiro projeto no Discord, cara. A gente fazia isso aqui no Telegram na edição passada, e eu estava mais acostumado a fazer a entrada e tal, e blá-blá-blá, eu já saía falando, mas esse aqui eu tô emocionado agora. Então, se você está chegando aqui agora, este é o mês de mentoria para mestrar. Nós somos uma comunidade online que se reúne de 24 de janeiro a 24 de fevereiro para trocar dicas, trocar inspiração, para nos animarmos a mestrar nossa primeira mesa de RPG, seja qual for o nosso nível de experiência. É isso mesmo, amiguinha, amiguinha. Você que queria aprender a mestrar RPG, mas não tinha onde, acabou de encontrar. E você não sabe, somos em uma comunidade de quase 500 fucking pessoas, cara. É muita gente. Eu não, cara, eu nunca imaginei. E estamos aqui hoje, antes de eu começar a falar e, sei lá, me perder, com uma convidada, foi invocada uma aliada extraplanar aqui. A gente invocou uma aliada extraplanar direto do abismo dos dados. Nana Larson, Nana, se apresenta pra galera aí pra eles te ouvirem. Olá, pessoas. Eu sou a Nana, eu sou designer, ilustradora, parte pensante e caótica do abismo, que é bem extraplanar mesmo, né? Porque lá é praticamente tudo verde, meio cutulesco. Então, estamos em casa. É isso, a nossa função é estar no espaço fazendo absurdo, mas também no fundo do mar, porque também é verde. Afinal Então, de contas, também é um abismo, né? exato. E eu sou uma viciada maluca de terror. Então, tudo que eu faço tem um quesinho de terror, mas às vezes vira piada, porque eu tenho um humor muito duvidoso. Conta É, pra meu galera humor é assim, ruim. antes da gente, imagina que a pessoa não conhece, não sabe quem você é, o que que você faz na internet? Qual que é teu canal? Conta um pouco do abismo, conta um pouco da história dele. Como é que você virou uma celebridade multimilionária do RPG brasileiro? Conta pra gente, cara. Nossa, eu comprei mansões e comprei iates. Nossa, ai, que vida difícil. Não, mentira, nem dado direito eu compro. Mas o Uma que acontece? Kardashian do RPG brasileiro, praticamente. Eu sou, com certeza. Eu sou a perna direita da Kardashian do RPG, eu sou a parte do exódio, gente. Não, mas assim, Conta. ó, eu gosto, né, desde os meus 5 anos de idade eu gosto de terror, eu amo terror. E eu fui conhecer RPG na época da escola. Então, assim, fazendo essa retrospectiva básica, eu conheci RPG na época da escola, porque é década de 90 que acontecia. Só que junto disso, na época da década de 90, o que que acontecia também, era a divisão meninos, meninas. E a minha escola era meio complicadinha, então meninas não jogam RPG, meninas jogam outra coisa. Exatamente isso, essa cara que eu falei: "Mano do céu". E eu queria jogar, porque eles estavam fazendo D&D com X-Men, e eu achava muito legal X-Men, e eu queria jogar aquele jogo de capa bonita com X-Men, eu queria ter poderzinho. E nem eles sabiam jogar, acho que eles tinham aquele livro porque alguém tinha muito dinheiro lá Ou e seja, eles estavam comprou todos. jogando o jogo errado, porque o jogo pra fazer isso é vampiro, não é? Olha aqui, você me respeita, não vamos começar a brigar aqui, você me respeita. Mas assim, o que que aconteceu? Eu tomei esse shutdown, eu tentei fazer o meu com as meninas da sala, não deu certo, porque virou uma briga pra ver quem era Jean Grey, e todo mundo queria ser Jean Grey e não deu certo, porque enfim, não dá pra todo mundo ser a mesma pessoa. Eu entendo Exceto se ela, fosse sim. todo mundo Zé, mas na época não existia esse jogo. Eu entraria na E briga também pra aí, ser eu queria ser a mística. eu toparia ser a Storm, tranquilamente. É uma das personagens favoritas. Também a vampira, né, mas a Jean Grey A era o Rogue, nossa, a Rogue é foda, legal, cara. é muito foda. Mas aí, assim, eu nunca mais mexi com RPG realmente que fosse multiplayer, vamos dizer assim. Eu fiquei mais nas Aventuras Fantásticas do Livingstone, jogando na Cripta do Vampiro, eu testei de tudo Olha, naquele jogo. Era caramba. muito bom. Livingstone é muito foda. E eu joguei todos os jogos do Livingstone que tinha na biblioteca, que era uma escola de padre, né, e tinha essas coisas muito estranha, RPG do diabo, né, na época, mas tinha lá. Então, eu me sentia lendo um tomo profano praticamente, tipo, nossa, RPG. E passou o tempo, fiquei no videogame, conheci um menino jogando LOL e ele me falou: "Vamos jogar D&D?", sabe. Uhum. Ele queria jogar D&D.
Eu falei: eu gosto de Senhor dos Anéis, mas jogo medieval não me pega". Dele: "Ó, vamos fazer absurdo. Vamos jogar, vamos brincar, aí você se diverte". Eu fui, joguei uma partida com esse menino, foi muito legal. E aí ele falou: "Ó, eu vou te dar de presente de aniversário um RPG de zumbi, já que você gosta muito de terror e zumbi, eu vou fazer isso". E My aí ele ia fazer um favorite. mini joguinho, é muito bom, né. E ele ia fazer eu fiz um mapinha pra ajudar, que a gente ia fazer uma coisa bem homemade, sabe, assim. Só que ele acabou falecendo num acidente, então ficou a minha Ô, vontade do RPG de zumbi. Pois é, Kalel era o nome desse amigo meu, é um menino muito gente boa. Só que ele botou a semente do: "Você gostou de jogar um jogo de RPG, você vai jogar de novo". E eu não sabia nada. Eu resolvi fazer um joguinho meu, pra narrar pra uma galera. Não deu, ficou super mal equilibrado, mas deu pra se divertir. Nana, E você é um novinha, amigo mas eu meu vou perguntar, tinha internet nessa época já? já, já. É. Ó, quando eu comecei a ver o Livingstone, era lá por 90 e tanto, 98, acho, 99, 2000, era Uhum. nesse finalzinho aí, né. Eu só voltei a ter contato com RPG lá por 2010, acho. Então eu fiquei muito tempo longe de RPG, porque eu não achei nada até então, sabe. Porque era meio que ilha naquela época, era uma galera muito específica, não era qualquer um. E aí, assim, era tipo, os nerds daqui, os nerds de lá, e os nerds dos videogame era um pouquinho mais bem recebido, porque tinha o Winning Eleven, Counter Strike, então era mais popular. E eu Tinha acabei ficando no meio videogame em dessa casa, a galera. galera queria jogar o videogame deles. Isso, exatamente. Então, assim, a galera que tinha o D&D não continuou com isso, então eu perdi o contato com o RPG. Então eu só fui lá por 2010 mesmo, voltar a olhar para essas coisas. E aí esse meu amigo me apresentou, foi indo, e o Luiz, que tá aqui assistindo, que eu tô vendo o nomezinho dele aqui, eu virei e falei assim: "Luiz, me diz uma coisa, RPG, o que que tem de RPG? Tem RPG de vampiro?". Aí ele falou: "Meu, tem o mundo das trevas, sabe, tá aqui". E ele me passou, né, um Já que você material, gosta assim, de pra eu dar uma X-Men, olhada. Já que você gosta de X-Men, olha, eu vou te bater, Kobe. Eu vou te bater, porque eu sou a lazarenta que eu faço só drama naquele jogo. Nossa, só tem história triste. eu amo o lore Mundo das Trevas, cara, tô brincando. É muito legal. E aí porque assim, eu sempre fui a doida do eu gosto de vampiro, eu gosto de demônios, de fantasmas, então é isso que eu gosto num jogo. E até então eu só via a galera do, o bardo, o feiticeiro, o mago, né. E eu não gosto tanto disso, apesar de amar Senhor dos Anéis e Hobbit e tudo mais, eu gosto de assistir, mas eu não consigo me teleportar. No entanto que até vampiro eu não jogo Idade das Trevas. Eu não consigo. Eu tentei uma vez, mas aí eu falei: "Meu Deus, espera, a gente tá tendo esse problema, e pra eu ter uma ajuda, é só daqui a 4 meses, até a carta chegar, até eles pegarem os cavalo e virem pra cá? Ai, meu Deus do céu. Não, não, a gente vai morrer". E aí eu sou mais da modernidade, não adianta. E aí, Luiz pegou e falou: "Ó, tá aqui, assiste, lê esse livro que eu acho que você vai conseguir ter uma base". E eu fiquei lendo, mas eu não consegui exatamente o jeito de como mestrar uma história. E eu não conhecia ninguém exatamente focado em vampiro, só nisso, né. Passou um tempo, eu fui jogar outro jogo, e aí conversando sobre RPG, eu descobri uma pessoa que narrava vampiro. Me apresentaram para essa pessoa, e aí eu comecei efetivamente em 2017. Eu fiz a ficha em dezembro de 2016, mas em 2017 eu resolvi começou o jogo. E até hoje eu jogo com essa personagem. O narrador não é o mesmo, porque aquele narrador, ele era daquele problema do selo Peppa Pig de é muito adulto. Esse é o meme. A gente fez um meme no abismo disso e eu estou Peppa Pig de passando a muito. palavra. Sabe, assim, quando acontece aquelas coisas horríveis, aquelas coisas que a gente hoje em dia sabe de ficha de consentimento, RPG seguro, Sim. ele ignorava isso. Então tinha coisas que aconteciam que você falava: "Amigo, não, Gente, o cara pesava a seja mão. menos". Pesava, pesava. Então assim, eu
deu muitos problemas, essa mesa acabou, e foi junto do fim dessa mesa que eu conheci o Matheus, que jogou um pouquinho dessa mesa comigo, e ele começou a me apresentar chamado de tchutchuco. Olha o Ele falou Xululu. ele falou: "Ó, já que você gosta de vampiro, eu vou te apresentar um joguinho aqui". Eu: "Tá bom, vamos jogar". E ele me apresentou Xululu e Aparição Esquecimento. Só tristeza, né, gente, é tipo você começa com vampiro, você termina em drogas muito piores. E aí, Quando a ele me gente acha apresen que não dá pra piorar, daqui a pouco a pessoa tá piora. jogando o quê? Cult. Tá jogando Eu narro cult, eu que eu narro. imaginei. Entanto, ano que vem eu espero fazer uma mentoria de cult aqui. Yeah! Isso é uma Eu ia promessa? fazer Isso esse é uma ano. promessa, É uma Brasil? promessa. Yeah! Porque, assim, eu queria fazer esse ano, só que eu estava com freela. Aí eu pensei: "Gente, vai ficar muito pra frente até eu conseguir preparar um material, até saber certinho como faz". Eu vou te perguntar umas dicas, como faz essas parte de mentoria, mas eu quero fazer de cult, porque eu adoro cult. Cara, já tá gravado, já era. Já foi, né. E aí, Já era. assim, o Fontes me apresentou e ele fez um jogo de Cthulhu, não aquela coisa do: "Ai, você tá vendo aquilo? É indescritível". Não. Ele fez uma mistura de Rei Amarelo com o mito do catolicismo, né, toda aquela parte, de mitologia católica. Então, Caraca, assim, no fundo da última ceia, da pintura, você via lá no fundinho o Rei Amarelo. Sabe, então tinha uns hints de Rei Amarelo em toda a história do catolicismo, e ele criou isso muito foda. Me apaixonei pelo jogo, eu falei: "Cara, você tá narrando algo muito foda, muito legal", e eu tenho acompanhado canais, porque eu era a doida que assistia um monte de coisas, assim, Casa Velha, Câmara Obscura, Perdidos no Play, Crônicas da Meia-Noite, eram os meus queridinhos, eu ficava dançando entre esses canais. Eu falei: "Pô, tem canais que são fodas", e assim, é um jeito de você jogar RPG e começar a pensar talvez até em trabalhar com RPG, né, tentar se profissionalizar nisso, e aí a gente se sente menos culpado se a gente também está trabalhando com o que gosta, e a gente pode sim. jogar mais, que tal? E ele morria de vergonha. Tipo, o Matheus, assim, eu tenho pena dele, porque ele caiu com uma louca, e ele é muito tímido. E aí o que que eu fiz: "Matheus, vamos jogar só nós 2". Aí começamos, os 2 morrendo de medo de público, a Mas quem gente não estava tinha mestrando? câmera. Você não? Ele, Ele que ele. mestrava. É, porque a única vez que eu cheguei a mestrar mesmo, foi um jogo de Cthulhu, baseado no universo do livro que eu tô escrevendo, e foi pra ele, mas eu tinha pânico. Aliás, eu tenho pânico, eu entro em crise de ansiedade narrando. A gente sabe como Então, é. assim é. E assim, eu vejo muita gente boa, e eu tenho aquele peso do: "Caramba, eu tenho que ter uma história mirabolante", É. e isso fica na cabeça, sabe. E como eu sou Como isso nova pesa ainda, na gente, né, a gente falou disso muito, no texto dessa semana, assim, de como isso pesa, isso é pesa. é pesado, assim, para o pessoal. E é incrível, porque todo narrador, quando você fala: "A sua história tá foda", o narrador fala: "Nossa, mas eu sou uma batata, tá óbvia a história". Porque tu tá com o script inteiro lá, né, tipo: "Ó, tudo que tá acontecendo tá aqui". Mas você que tá jogando, você não sabe. E quando você vê alguém foda fazendo algo com a paixão que faz, você pensa: "Eu quero ser igual aquela pessoa. Eu quero conseguir fazer um material tão bom quanto". E aí você vai botando peso, vai botando peso. Então até então eu não tinha narrado mesmo, só uma vez pra nunca mais. E a gente começou a jogar e veio a primeira parceria, que foi o curso chamado de Gatulo, e aí eu botei Cristo e o Zuri para o Matheus narrar. Eu falei: "Ó, vou conseguir gente legal pra você narrar aqui, vai ser bacana". Eu botei os 2, aí o Fontes: "Meu Deus do céu, vou te matar". Justo os 2 que são Você foda da foi indo na galera que você conhecia, assim, então, você foi montando o grupo com os teus é, amigos, né? porque então, começou mesmo eu e o Fontes, e aí a gente foi assim, eu, o Fontes e um amigo meu que queria jogar RPG. Mas aí a gente viu que, assim, para o canal ser canal, você tem que ter uma comunidade, e você tem que conversar com outras comunidades, né. E vocês já É tinham uma a coisa ideia de montar o canal quando vocês começaram a jogar ou ela veio depois? não, ela veio depois. Porque a gente jogava eu jogava RPG porque eu achava divertido. Era quando eu botava o meu cobertor de manga, pegava minha coca e meu salgadinho e ia jogar. Era o meu momento de Amei conforto. cobertor de manga, cara, eu quero um Eu desse pra sou mim já. gente, cobertor de manga, procura, é a coisa mais boa e era macia, macio e quentinho. Então no inverno você se bota com aquilo.
Se veste, Já parece um era. hobby. E é quente. Nossa, uma delícia, recomendo para todo mundo. Isso é louco. Então eu só jogava por conforto mesmo, mas quando aquela mesa acabou e a gente pensou assim: "Vamos continuar a jogar", a gente estava naquele momento de tentar juntar algo que a gente gostava e que a gente poderia profissionalizar e ganhar dinheiro. Porque querendo ou não, nos dias de hoje, é muito importante você ganhar dinheiro, sabe. Não tem, tá cada vez mais complicado, mais concorrido o mercado e tudo mais. Então, como que a gente vai se arranjar no meio disso e continuar a jogar sem sentir o peso, né, na consciência? Porque tem muito isso, principalmente eu não sei quem tem aqui ansiedade, mas a Eu. ansiedade nós. Quando você tá só se divertindo, você pensa: "Eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo algo com isso". Quando Então, você não tá o fazendo me nada, tá descansando, você pensa: "Eu devia estar trabalhando", quando você tá trabalhando, você fala: "Devia estar descansando". isso, e aí se você está trabalhando e você não está tendo o suficiente, você pensa: "Eu devia fazer mais". É. Então foi um jeito de ajeitar, assim, a gente quer se divertir, a gente ama alguma coisa, mas a gente também quer trabalhar com algo que a gente gosta. Então, assim, por mais que: "Ai, é por diversão". Não, a gente fala a verdade, é os 2. A gente quer se divertir, mas também quer a parte de profissionalizar. E aí o canal efetivamente começou perto da pandemia. Ele foi vai fazer 5 anos esse ano. E eu sou ruim de matemática, então Caraca, 2 2020 an 5 anos já? 2019, né. É, 2019. É Dois 5 anos. foi em 2019. E aí começou, veio a pandemia, e foi um jeito que a gente ficou na sanidade, sabe, porque a gente jogava RPG, então não afetou tanto a nossa rotina, porque a gente já tinha a rotina, pelo menos do canal. E foi assim, o canal ele surgiu da gente querer juntar a fome com vontade de comer. E, uma coisa que, assim, eu sinto que a gente foi indo para um caminho de ficar cada vez mais com cacife, né, os canais eles foram crescendo muito e ficando mais fodas, então, aquela câmera top lá de não sei quantos reais, aquele microfone super top e tudo mais. Mas a gente queria mostrar um jeito que você pode jogar uma mesa de RPG para se divertir. E eu, quando comecei a jogar RPG, eu tinha uma dúvida, como que se interpreta? Porque eu não sou atriz, e eu não gosto de jogar fazendo vozinhas, assim, sabe, tipo, eu não gosto. Eu queria saber como que as pessoas jogavam sem precisar disso tudo. E fui vendo o canal, né, o Diário de Eliott Mendonça do Casa Velha, teve a campanha de cult do Crônicas, que agora me fugiu o nome, que eu assisti. Teve também jogo lá do Câmara, jogo do Perdidos no Play, que eu também foi onde eu conheci o Diego, que era o Diego, quem mais estava jogando naquela mesa? A Medir, Ah, tinha uma Medir galera de peso tinha uma jogando. época que você abria uma campanha no Roll20, a E Medir tinha a já Medir. vinha default, assim, já não. Sim, sim. E eu achava muito foda, sabe. Aquela galera, a Deza jogando, né, o Elliott Mendoza, muito foda. E eu fiquei vendo como todo mundo interpretava e como ia do tipo: "Nossa, eles conseguem interpretar sem precisar de roupa, de vozinha, de trejeitos, né, dá pra jogar assim". E isso me aliviou o peso do RPG, porque muita gente que vinha falar comigo sobre, era muito do você tem que interpretar muito bem. Então isso me dava medo. E o menino que jogava comigo, ele falava: "Gente, eu não quero fazer vozinha. Eu posso falar em terceira pessoa, assim, o meu personagem vai". E aí eu vi muita gente fazendo isso, eu virei pra ele e falei: "Ó, cara, relaxa, só joga, vai dar certo". Então, quando a gente viu isso, e viu outras pessoas tendo essas mesmas dúvidas, a gente pensou: "Cara, o abismo pode ser isso", sabe. Um lugar onde se você vai assistir, você vai entender como você pode jogar uma mesa de RPG, sem ter aquele super peso de ser foda, profissional e rico, pra ter as roupas e tudo mais, os adereços. E a gente tenta se manter fiel a isso dentro do possível, né. Porém, uma coisa que eu pensei, se a gente vai jogar fazer algo de RPG, seria legal se a gente tivesse lore, sabe. Então como que a gente vai adaptar isso para ser um universo? Que com certeza futuramente a ideia do canal é ter um universo expandido entre as campanhas. Uhum. E aí a gente ficou queimando, pestana, 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 e veio a ideia de Abismo dos Dados. E todo mundo pergunta: "Mas por que o verde?" Porque a gente simplesmente começou
a fazer uma análise de cor, e que cores eram presentes em temas de terror, de sobrenatural, e o meu filme, livro favorito é O Exorcista, que é praticamente verde, né, É, tu depois em as tons de cenas verde, elas né. são esverdeadas, exatamente pela coisa sobrenatural, pelo incômodo, pela questão de doença, de coisa que corrói, né. E a gente criou esse aspecto esverdeado, onde é um lugar que as pessoas andam, vamos dizer assim, por ruas, avenidas, estradas, e dependendo da situação elas chegam num ponto que é um abismo, que embaixo tem um grande oceano esverdeado, e que a cor esverdeada desse oceano são pequenos dadinhos, que são fragmentos de memória, que é de cada história que foi contada e que ainda vai ser contada pelo alquimista que fica sempre perto de uma fogueira, que é a figura de quem narra a história. E assim a gente criou uma lore do Abismo dos Dados e a gente mantém tudo verdinho, Deixa sem eu ver se eu pintar. consigo fazer uma homenagem ao Abismo dos Dados aqui, vou fazer ficar verde também aqui a minha. A luzinha. Conta pra mim uma coisa, bom, Ai, quem não conte. conhece o Abismo, se tiver alguma como é que fala? Alguma outra guia aí, junto com a gente, coloca o link aí do Abismo para o pessoal seguir, Eu vou botar o nosso Linktree, pode colocar porque aí, necessário o Linktree do Abismo para você seguir, se você não segue ainda, o que que tá rolando lá no Abismo esses dias agora, Naná? O que que vocês estão fazendo de bom lá? olha, a gente estava de férias, e eu queria saber porque o Discord é um Kengo, né. Ele não deixa você postar? Ele ele Não deixa, mas deixa. se eu não botar HTTP, Ah, ele não ele não faz o aceita link, como link. ele não faz o É link. uma coisa de louco. A A gente minha estava luz de verde férias. tá muito mortinha aqui, cara, não tá fazendo Teria que aumentar as um vezes pouco aqui. a exposição da câmera. A Deixa gente eu ver se faz eu todo essa deixa eu ver se eu balanceamento aqui. consigo fazer isso aí enquanto você vai falando. É. Então, outra coisa que é muito importante de dizer para a criação de conteúdo, gente, pausas são muito importantes. Por Sim, mais que fique na cabeça do: "Ah, eu vou perder público, vão esquecer de mim", é muito importante você parar. Logo no início a gente tentou não parar, a gente ficava direto fazendo, só que chegou no momento que a criação já não era tão divertida, né. Então, esse ano a gente pausou, pegamos des fi foi o quê? 23 de dezembro, janeiro, e aí agora no início de fevereiro a gente vai voltar. Então o que está acontecendo no Abismo até então? Atualmente a gente está com uma mesa ativa de Vampiro à Máscara, mais conhecido como X-Men que não anda no sol, por Kobe, né, Kobe? Tá sabendo disso. A gente tá com essa mesa, ela tá entre acho que as 5 maiores mesas de RPG streamadas e ó, gravadas. que chique. É, Maiores de a gente público, parou de duração, como é que é? de duração. Quem me dera se fosse público, meu sonho é que a galera assista o nosso jogo de vampiro e se divirta, sabe. Porque a gente tenta fugir dessa coisa do: "Ai, não é seguro, tem que realmente sangrar", ou "Ah, não, tem que ser realmente muito adulto", ou "Nossa, superpoderes, não importa o quê, vamos só combar". A gente tenta fugir disso e dar uma balanceada. Claro que Tá, tem dia que o combate come solto, mas tem dias que a gente está sentado num capô de carro falando de filosofia, sim. E tudo bem, né. sabe, e tudo bem. Tem dia que só tem piada ruim, só tem piada ruim. É absurdo. Alguém abre a boca e vê um inuendo, sabe, você fala: "Mas já? Essa hora? Já começou cedo", e vai indo, e vai indo. A nossa coterie atualmente ela é composta de um salubre antitribo, um azimice e um bruhá. E tinha um E tremere, c mas o tremere teve que sair da mesa. e vocês jogam de Mas a quanto em nossa quanto tempo lá? Como é que é o a agenda de vocês? toda semana, às sextas-feiras, 20 horas, a gente tem o nosso jogo de vampiro. E agora demos uma mudada na agenda, então fim de semanas é a Abissais. Então quinta-feira tem gameplay nosso,
e varia de jogo de terror. Atualmente a gente tá meio viciado em Sea of Thieves, então eu acho que vai ser mais um pouco de Sea of Thieves. Sábados também tem gameplay, e aí varia. Tem vezes que a gente faz alguma parceria, e aí é geralmente de sábado um jogo diferente, ou de quinta. Mas varia muito de tempo, porque quem mais narra é o Matheus, exatamente porque eu tenho ansiedade, então eu começo a narrar, eu surto no meio do processo. Eu fico pensando no: "Nossa, eu preciso fazer uma abertura muito foda para esse projeto". E aí vai, assim, um mês pensando na abertura. "Ah, eu preciso arranjar a música perfeita para o projeto". "Ah, mas eu não consigo pagar alguém, então eu vou ter que arranjar um jeito, uma música específica para isso". E aí eu começo a tentar ser muito perfeccionista na criação, e aí eu não narro. Porém, eu tenho que dizer que a gente tem um joguinho muito legal chamado K-Ult, que é cult, só que no universo de K-pop. Que legal. É, eu narrei esse absurdo, então a mesa ela é dividida entre 3 ídolos e 2 fãs. Então teve a introdução das fãs, conhecendo o grupo que ia debutar, e tem a parte dos ídolos sendo treinados para poder debutar como artistas. E o meio do caminho que é o caos. E porque assim, se você for parar para pensar em cult, o cult ele tem aqueles universos, né. Sim, E tem cada divindade baseado em certos pilares. E querendo ou não, o K-pop ele bate em vários pilares, no pilar de comunidade, o pilar de militar, o pilar de arte. Então eu juntei tudo isso como se fosse um grande esquema para manter a ilusão. E o K-pop é essa engrenagem para manter a ilusão funcionando na Coreia do Sul. que Pois é, legal, gata. cara, olha isso. Eu estava escutando a entrevista da Bella, né, da Dragonessa no Café com Dungeon que saiu ontem, e ela falava de umas temáticas lá legais nesse sentido também, né, que ela gosta muito de novela, ela gosta muito de romance, e ela falou da como ela misturou ali, né, um Uhum. Pantanal com Brokeback Mountain pra montar o primeiro jogo dela, e você falando do cult com K-pop, eu falei: "Caraca, tem tudo a ver". Eu pensando Sim. E o pior é que eu penso assim, ou vai dar muito errado ou vai dar muito certo. E que o grande legal. ponto de que quebrou a realidade no jogo, eu vou já dar um spoiler que foi muito bom, foi um dos jogadores falando: "Espera, tem cheiro estranho no assento desse ônibus? Eu quero perceber esse cheiro aí". E aí deu tudo errado. Foi assim, eu virei para o meu amigo e falei: "Maldito nariz, eu vou te matar". E Certo, a as ca essa acabou. campanha as campanhas ficam todas no canal lá, se a galera quiser assistir, pode Tudo no assistir, nosso né? YouTube. Sim, Bacana, fica hein. tudo no nosso Então se YouTube. você gosta de cult, se você gosta de K-pop, tá tudo lá no Abismo dos Dados pra você ver. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho mais, esse assunto do lance da ansiedade, né, pra narrar em stream, é uma coisa que aparece muito nos meus papos com os colegas de narração, assim, né. Uhum, Eh, eu já conversei disso com o Balbi, que tá aqui com a gente, já conversei disso com o Edu, que passou por aqui também, não sei se ainda tá por aí. O Raul Rocha, que tá comigo aqui, também já falou bastante disso aqui. E eu acho que num nível talvez um pouco mais sutil do que esse, né, todo mundo que começou a jogar RPG nessa nova era, né, nessa nova onda que tá nascendo agora, que é, putz, o fenômeno do Ordem, Critical Role, Dimensional 20, o próprio aquelas mesas de Tormenta, né, agora que estão sendo transmitidas, esqueci o nome da campanha deles uhum. agora, mas eles têm uma campanha grande também que está sendo transmitida e tal. É, que nem os By Night também do Vampiro, né, que é uma boa produção. É, É mais caseira, mas ainda é grande a produção. quem começou a descobriu o RPG nesse tipo de ambiente, eh, a sofre bastante com isso, né, porque, putz, então quer dizer que para mestrar, né, eu tenho que fazer esse show todo, né. É, E é. e eu estava falando disso com o Ramon no podcast que a gente gravou do Perdidos no Play para falar do programa, assim, que ele falou: "Cara, mas Uhum. essa galera, tem a internet, né, para poder encontrar jogador, então eles não enfrentaram tanta dificuldade quanto a gente para encontrar outras pessoas para jogar".
mais ou Mas em menos. compensa Sabe por quê? e Não, pode falar, pode falar. desculpa. Não, eu ia falar que o que compensa talvez essa dificuldade é justamente essa ansiedade que causa você, cara, então quer dizer que agora a minha régua é o Selbit, é o Matthew Mercer, né, é o Caldela, é o Svald, né, eu tenho que ser esses caras para poder mestrar uma mesa de RPG, né. Eu acho que não só, assim, o nível de produção é uma coisa que pode assustar, mas a gente tem tanto exemplo de histórias muito boas. Porque, assim, eu prefiro jogar uma mesa bootleg, sabe, assim, só ficha e áudio, mas que tem uma história muito boa, do que realmente uma coisa super bem produzida que não seja tão recheada. E eu não tô falando que a superprodução não é recheada, mas às vezes acontece de a gente falar assim: "Nossa, aquilo lá tá perfeito, aquilo lá tá lindo", mas tem umas falhinhas no processo. Então, assim, eu prefiro história, e eu me cobro em história, acima de tudo. Assim, eu posso estar falando, vamos dizer assim: eu quero fazer um jogo muito ruim, não vou fazer nem overlay", mas eu vou me cobrar na história. Quando a gente coloca, eh, pra stream, e eu tô dizendo pós 2020, 2021, tá, ele piora. Porque você se cobra pela história, porque se você não cativar com a história e com os personagens, já tá ruim. Mas foi criado, eh, literalmente, que nem você falou, uma régua do mínimo necessário de qualidade, entendeu. Então, eu já ouvi uma pessoa falar pra mim assim: "Ah, se você não tem dinheiro pra investir, então não faça". Ixi, Eu ouvi já isso, e eu fiquei do tipo: "Espera, a comunidade da RPG é uma das que mais luta sobre inclusão, sobre representatividade, principalmente nessa nossa bolha de criação. Como que a gente, que tem pensamentos mais alinhados para uma esquerda, a gente consegue falar um absurdo desse sem nem pensar, sabe?". E é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que, por mais que performance é legal, ela é muito boa num teatro, ela é muito boa num cinema, mas às vezes você só tá querendo jogar. é. Mas então só porque você só quer jogar não é entretenimento. Mas e é quando a gente vai assistir Os Improváveis, por exemplo, né, que só faz improviso e piada ruim no meio do caminho. Aquilo é entretenimento também. Não é hollywoodiano, mas é um entretenimento. Então E eu ali tem acho um que quando a gente compromisso com o entretenimento, né, a gente quando tá nesse papel de mestrar ou de jogar RPG, a gente tá num compromisso de criação, não necessariamente de entretenimento, entreter ninguém, né, a gente não tá ali pra divertir os outros, essencialmente, a gente tá ali pra eu se divertir. acho eu acho que então, mas é aí que vou falar um palavrão aqui, mas é aí que fode o esquema. Por quê? O RPG streamado, ele Ah não, aí é outra agenda. é o triângulo das bermudas disso. Porque por mais que você fale assim: ele é um entretenimento", tá, mas você tem que entender que as pessoas que estão fazendo importam. Quem tá narrando tem que se divertir, quem tá jogando tem que se divertir, e quem tá assistindo pode ou não se divertir no processo. Mas, por exemplo, que nem o Hakim, né, virou e falou: eu já não ia mais conseguir interpretar aquele personagem, eu não ia entregar o meu melhor, eu parei de interpretar o personagem". E o que ele estava fazendo era entretenimento focado, porque era um produto, né. Então, assim, uma stream menor, como que você uma stream menor esquece o seu divertimento, o que importa é o público. É. Como que você fala, assim, para canais menores que não lucram nem R$ 100 o mês: "Olha, você vai ter que focar em dinheiro, você vai ter que investir", entende? Eu vou te dizer que mesmo para os que lucram, tá, eh, essa galera, eu não sei, é um total e completo achismo, assim, das vozes da minha cabeça, mas eu tenho a impressão de que uma coisa é meio quase que consequência da outra. Quando as pessoas que estão jogando estão se divertindo, tipo, elas podem estar online ou não, né, porque eu vou te dar um Sim, exemplo da minha época, eu narrava em evento, né, presencial. sim, E era muito comum no evento você ver as pessoas pararem para assistir as mesas. É lógico que não tinha 100, 500, 200 pessoas assistindo, sim, mas sim. parava às vezes, tinha umas mesas que parava a galera em volta para assistir. E uma coisa que eu notava era que as mesas que mais estavam se divertindo, entre eles,
eram as que mais tinha gente assistindo. E aí uma vez eu parei pra pensar nisso, né, conversando com o Du inclusive. Eu falei isso pra ele, eu falei: "Cara, eu acho que se você focar em se divertir, né, você e seus amigos estarem se divertindo, é meio impossível a galera que tá assistindo vocês também não se divertir com vocês, né". Por exemplo, assim, lá no Abismo, a gente tem uma parte que é interativa com o chat, que são os as enquetes. Então, o Fontes, quando ele narra Vampiro e outros jogos, ele faz pensando em algumas situações liberar para o chat decidir. Encontros, por exemplo. Meu Deus, o gato passou. Gato. O gato é uma entidade aqui, pelo amor É de uma Deus. Passa entidade, sim. cara. Ele é o Ele dono da passa sim. casa. Ele manda em tudo no carro. Quando vai ter live ou não, é ele que manda. Mas assim, ele coloca essas enquetes exatamente para deixar aberto para o público fazer parte. Então: "Ah, gente, que eles vão encontrar agora?". E aí vem assim: "Ah, uma gangue? Ah, vai rolar um assalto? Ah, vai aparecer a polícia". Então ele coloca várias situações e deixa o chat decidir. E aí o chat vai sendo interativo com a história que a gente está jogando. Mas, eh, eu acho que hoje em dia só o conceito de diversão mudou. E assim, veio o peso, porque quando a gente pega produtos muito grandes, não é hora de fazer barulho, criança. Ele é louco, ó, eu não Ele fa quer eu não participar do festival, pô. ele quer debater o que ele não pode fazer. Você Enquanto você entendeu? coordena ele aí, o Renato Cordoni colocou aqui no chat, ó. O Mercer, né, o Matthew Mercer, o narrador do Critical Role, já deu entrevistas atestando que, independentemente dos fãs, tudo que ele narra, cria, etc., é pensando no divertimento dele e dos jogadores e das jogadoras. Acho que o negócio é isso. Não adianta querer agradar quem assiste se quem faz parte do jogo ajuda a contar a história e faz acontecer e não estiver curtindo. Eu também tô contigo, o Eu Renato. concordo, Renato. Mas assim, uma coisa é o Mercer, né, o eterno Leon do Critical Role, Leon falar Kennedy. isso. Exatamente. Leon maravilhoso Kennedy. Uma coisa é meu primeiro crush de videogame, diga-se de passagem. Sério? Foi o Eh, primeiro crush de videogame? sério, Resident Evil 2, eu falava: "Mas que policial gracinha, gente". Foi o meu crush de videogame, foi o primeiro. E assim, uma coisa é ele, que é gringo, e a gente sabe que a galera gringa tem um peso, assim, eles podem fazer o que eles quiserem, a gente olha e fala: "Podem, foda, muito bom, muito bom". Uma coisa é ele falar isso, num canal já estabelecido, outra coisa é o canal pequeno, com 10 pessoas no chat, virar e falar: "Galera, a gente tem mesmo que ir pelo caminho de superprodução para ser o mínimo válido para ser comercial?". Entende? É um questionamento que eu sempre levanto. Por quê? Eu não estou Sim. dizendo que é errado, eu só estou dizendo que se o cinema, ele começou grandioso, né, e ele foi indo para camadas onde você tem curtas fantásticos no YouTube, por que que a gente tem que falar assim: "Só Hollywood é válido", entendeu? Porque não tem como você investir num local de locação com uma mesa presencial, principalmente, por exemplo, Abismo. O Matheus é de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Alegrete? Alegrete. Alegrete. Se você perguntar onde fica o Alegrete, é onde está o Fonte. Então, imagina assim, ele lá no Rio Grande do Sul, o João que joga com a gente é de Porto Alegre, né, a gente tem o Morbius que joga com a gente também, que fez o Tremere, que era da nossa mesa, de Curitiba. Abraço Eu de para o São Paulo. Morbius, cara, um abraço. O Morbius é da época que a gente carregava a cadeira lá no Internacional, bicho. Pois é. Então assim, pensa, a gente tem gente do Brasil inteiro jogando junto, como que a gente vai colocar que o mínimo aceitável é você fazer num cenário? Entende? Você acabou com o canal, acabou, porque ninguém tem dinheiro para vir do Alegrete toda sexta-feira, não tem como, entendeu? Então assim, e a pandemia trouxe isso de várias pessoas fazerem o canal para mostrar o seu jeito de jogar, e eu acho essa pluralidade foda. Foda, porque antes a gente tinha poucas pessoas produzindo coisas muito específicas, e hoje em dia a gente vê jeitos diferenciados de jogar RPG. Isso é A muito gente legal vê mesmo. gente que joga de pijama, a gente vê gente que joga com roupa, a gente vê gente que joga com maquiagem, gente que faz sozinho, gente que não faz. E eu acho que essa pluralidade é o que faz as pessoas entenderem
o que é jogar RPG, que a diversão da mesa é a soberana. Você tem que se divertir que nem fantasma. Se você se divertir, você vai atrair uma audiência que quer te ver se divertindo. Sim, e eu acho importante, mas foi-se criado o mito que se você faz uma big produção, mostra que você vê o RPG como algo sério, algo profissional, e aí sim as pessoas vão querer consumir o seu produto. E eu tô te falando que eu ouvi isso muito. E o Keynote, querendo ou não, foi um teste que eu fiz para isso. Porque eu já vi gente falar assim para mim: "Ah, mas canal que presta tem abertura, e tem abertura de jogo". E aí vem outro e fala: "Não, mas ele tem que ter trilha sonora". E aí chegou num ponto que eu olhei e falei: "Espera, vocês querem que eu faça o quê? Um jogo de videogame também?". É, pois é. Porque Fi ah, eu já joguei algumas mesas de Foundry com amigos, que era uhum, praticamente um jogo de videogame, assim. pois é. Mas isso é o mínimo necessário para você se divertir com RPG? Nem de Não perto. dá, né. Não, RPG, se você pegar um papel, uma caneta e inventar uma história, por exemplo, tem um jogo em inglês chamado English Eerie, alguma coisa. Ele é um jogo de jornal. Então você pega o seu baralho, dado, papel e caneta. E aí você gira a carta, você vê o naipe, e aí você segue lá, isso aqui é um acontecimento de morte, por exemplo. E aí você escreve no seu jornal um conto, né, uma entrada naquele diário, falando: "Ah, porque no dia de hoje eu estava andando pelo parque e logo virando numa árvore eu vi alguém pendurado". Você escreve o que você quiser. E quando você termina de ler, é uma história de RPG, que você, junto com as cartas, você criou uma história. Precisa de vídeo de asset isométrico, de abertura, de música própria? Não. Não mesmo. Se Ah, você gravar Biergotten, um né. curta A gente Bob e eu mestramos Biergotten lá no Telegram, direto, abre chamada e vamos que vamos, é teatro da mente, e só. exato. Dá para transformar isso em produto? Com certeza dá. Você pode. Meu, se existe gente que assiste reality show para ver as pessoas sendo elas, o que é errado você falar que você pode fazer: "Ah, mas tem uma superprodução no Big Brother biribiri", por trás das câmeras, porque o produto em si é você ver a vida das pessoas fazendo gincanas e vivendo um jogo de vampiro à máscara praticamente, né, porque é política aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão que você Claro. falou, né, você falou que você não mestra muito, porque você tem essa coisa da ansiedade e tal. Uhum, Que dica que você daria, assim, para uma pessoa que está começando em mestrar agora? Eu sei que tem muita gente com esse perfil aqui no programa, tá. O pessoal está começando a uhum, mestrar agora, está entrando num sistema novo, ou tem uma trilha esse ano, que é a trilha de fazer live de RPG, né, que é uma das mais procuradas, aliás, desse ano, com o Theory. Que dica que você dá? Como é que você faz, né, quais são os recursos que você usa quando você precisa mestrar e você está se sentindo assim? tá. Primeira coisa, eu tento entender o sistema o máximo que dá. É assim, sabe aquela coisa do eu vou primeiro ler o livro antes de oferecer uma mesa. "Ah, mas é tão importante o livro?" Em teoria é, porque ele vai te dar algumas bases necessárias para você fazer um jogo de uma maneira equilibrada. Então, assim, você entender a regra básica, você consegue moldar ela do jeito que você se sentir confortável. Então, por exemplo, vou usar Cult, que é o jogo que eu mais já narrei ever, e eu me sinto confortável narrando. Ele fala muito sobre você ter aqueles, vamos dizer assim, aquelas consequências de certas rolagens, que eles chamam de movimentos, né. Então, você ganha movimento X, você ganha 5 movimentos, 3 movimentos, dependendo das falhas dos jogadores. E pode parecer uma pressão absurda você ter que juntar todos os movimentos para ficar ferrando o jogo, né, que é praticamente isso o movimento, você botar uma carta truco numa situação para poder dar uma movimentada. Para mim fica uma pressão muito absurda ter que cronometrar e contar todos os movimentos possíveis do jogo. O que que eu fiz? Eu tirei isso. Eu até marco, assim, faço uma bolinha do tipo: "Ah, aconteceu alguma coisa aqui que talvez seja útil". E aí no pós-sessão, já que se for uma coisa muito grande, eu penso: "Pô, o que que pode
acarretar disso que aconteceu aqui? Vamos fazer uma coisa a longo prazo. Você não precisa fazer todas as consequências a curto prazo. Geralmente, o jogador ele resolve e causa tudo. Às vezes você só tá lá começando uma história e a galera que tá jogando já foi no Cabo da Boa Esperança e voltou. E você só tá lá vendo no "Meu Deus, o que que eles fizeram?". Então o que que eu faço com a história? Eu entendo muito bem o sistema, eu anoto os pontos que eu gosto e que eu acho importante de lembrar. É como se eu fizesse o meu escudo de mestre, sabe, com as coisas Sei, que eu acho interessante e que eu não vou lembrar. Porque por causa da ansiedade eu tenho um problema muito grande de memória, eu esqueço muita coisa. E eu faço, uma lista, vamos assim, não é bem uma tabela, mas eu faço uma lista de possíveis situações que podem acontecer. Então, por exemplo, quando eu fui narrar Vampiro à Máscara, eu fiz assim, eu listei o que que ia acontecer na sessão, o tema, né, então: "Ah, a gente vai ter tal personagem, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo". Só que eu sabia que no meio disso eu ia ter que improvisar. E improvisar é uma coisa que me deixa muito assustada, porque eu tenho medo de, do nada, eu colocar uma coisa que não casa e perde totalmente a história. E todo mundo aqui que narra e joga sabe que algum narrador já fez isso sem querer. sim. E tipo, de no meio da história falar: "Mas por que que aconteceu aquilo lá atrás?". Acontece. "Por quê?". "Eu não sei, botou porque ficou nervoso". Acontece. Então assim, pra evitar isso, e eu me cobro de ter sempre aquele plot twist em algum caminho, eu faço uma lista de coisas que poderiam ser interessantes de acontecer no jogo, e eu fico pensando, assim, nos jogadores que geralmente estão comigo. O que que fulano iria fazer durante o jogo? Ah, ele pode atear fogo num lugar, ele pode sequestrar a filha de algum político. Ah, ele pode sequestrar o político e pedir o resgate. Ele pode tentar sequestrar o presidente, pedir o resgate para o político e aí casar com algum parente do político. Pode acontecer de tudo na mesa que eu com a galera que eu jogo. Então o que que eles vão fazer nisso tudo? Tá, mas então eu vou pensar em coisas que podem dar certo nessa situação. E eu listo, eu faço uma lista gigante. Porque se na hora H eu tiver uma crise de pânico, alguma coisa sair muito da reta, como por exemplo, algum jogador ter uma crise de ansiedade ao vivo e você ter que mudar a história. Sim. Aconteceu isso com a gente. E cult é muito fácil disso acontecer, né. Isso. E olha assim, eu conversei com a pessoa, tudo. Falei: "Ó, vai ter tema isso, tema aquilo, tema não sei o quê, tá tudo bem?". A pessoa disse: "Tá tudo bem", e no final não estava. Então esse meu amigo ficou muito mal e ele saiu do jogo. E eu tive uma crise de ansiedade ao vivo, ninguém nota, porque eu tinha uma lista de coisas que podiam acontecer no geral. E aí eu fui adaptando para cada personagem que tinha. Então você ter listas de suporte, tabelas de encontro, fichas soltas que às vezes você pode precisar de um NPC novo, sabe. Eu acho que você ter esse seu material de conforto é muito importante. Pode ser que você não use? Pode. Pode ser que você se sinta tão confortável no meio da situação improvisando, que você não vai usar nada daquilo. Pode ser que talvez você tenha tido um dia muito ruim, esteja cansado e você use isso só para você conseguir narrar. Mas listas me ajudam bastante para criar situações do meio da campanha ou da one shot. Então eu tento programar coisas básicas, não que eu vou engessar o jogo pra galera, mas eu vou ter aquela coisa do: "Ah, isso aqui pode entrar". E aí vai estar dentro de alguma lógica, que eu vou pensar tudo certinho. Então eu acho que essa é a base que eu uso muito para conseguir É uma narrar o boa jogo. dica, né, você tenta dar uma oxigenada, pensa se colocando no lugar deles, né, falando assim: "Espera aí, calma, o que que vai interessar essa pessoa, né, o que que vai ser pode ser legal para ela", e acabar indo para levantando, eh, outras possibilidades ali, e essas listas são bem legais mesmo. Sim, porque em algum momento você vai usar. Seja nesse jogo, seja em outro jogo, seja nessa sessão ou seja em outra sessão. Boa, Mas é você ter exatamente, que nem o Luiz falou, o importante de toda a preparação de narrativa de RPG é essa, preparar até te dar conforto para narrar, com o tempo você se ajusta. Exato. Porque às vezes, você não tem nem ideia. E aí você vai usar alguma coisa que você preparou lá atrás. Fala: "Putz, isso aqui vai dar certo". E você usa. Porque, assim, claro que existe toda aquela conversa hoje em dia de que: "Ah,
o jogo é da mesa e não é só do narrador. Mas infelizmente jogos com narradores, eh, a pessoa que narra ela tem um certo tempo de preparo. Não tem como você tirar isso. Por mais que a galera que jogue vá realmente causar e resolver problemas sozinhos, você que está apresentando uma história, né. Não, você não é Deus do mundo, isso nunca, mas você tá com o papel narrativo e introdutório da conversa. Então se você não estiver confortável com isso, e ficar nervoso, em algum momento vai dar errado. Então para não ter esse nível de estresse, prepara, vai com calma. Se no meio do jogo deu algo muito errado, por mais que a galera fale muito da dica do: "Ah, pede uma pausa banheiro", eu acho que não, se não é stream, tá, conversa com a mesa. Vira e fala: "Galera, vocês fizeram um negócio aqui que agora eu preciso pensar um pouquinho". E aí, às vezes, a galera vai conversando e vem uma ideia. E a ideia da pessoa é melhor que a sua. E aí você fala: você usa isso", entende? Abre com Esse a grau mesa. de esse grau de transparência, né, poder estar entre amigos e poder falar assim: "Espera aí galera, calma que eu não preparei essa parte", É, eu acho né, muito importante, porque tem muito isso é aquela muito ideia de legal. que: "Ai, a pessoa que narra tem que saber tudo". Não tem. Meu, vira e fala para o teu narrador, para o teu jogador, uma é aquela regra lá, qual que é aquela regra? Eu não lembro direito dela, você me lembra? Faz, porque quem tá jogando, muitas vezes é uma pessoa tão nerd quanto você de sistema. Então a pessoa vai lembrar de coisa que você não lembra, você vai lembrar de coisa que a pessoa não lembra. Às vezes, todo mundo lembra de uma regra e acha ela tão ruim, faz um coletivo e muda isso. Porque pode ser que para o sistema a regra seja balanceada, mas para a realidade da sua mesa não case, sabe. Adapta, por exemplo, o nosso vampiro, minha personagem é cega, e a gente ficou debatendo muito tempo sobre Olhos da Besta. Porque nada dos olhos da besta diz que uma pessoa cega não poderia usar, porque é a besta que enxerga. Então a gente fez Nossa, toda uma verdade, modificação, verdade. não é, tipo, é a besta que enxerga. É um Foda-se poder seus de olhos. vampiro pra quem não conhece essa é uma disciplina, né. E é o nível 2 de metamorfose, que virou proteanismo hoje em dia, que você fica com os olhos vermelhos e consegue enxergar no escuro e tudo mais. E a gente chegou naquele ponto do beleza, então já que é um animal, você não enxerga a cor. Vai ser preto e Pronto. branco? Pode ser? Não pode, desafio. Então assim, casa com a mesa, porque é como se fosse, vamos dizer, uma família. É uma galera que você vai juntar, vai ter aquele ritual gostoso de estar junto, e todo mundo vai trazer alguma coisa para a história. Às vezes eu já vi, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Igor da Taverna do Mago Louco, que ele comentou que ele usa o relógio do Blades in the Dark para certos tipos de acontecimentos em outros sistemas. E é uma coisa legal você usar o sistema para adaptar com o outro. É só falar com a mesa. Então, tira um pouco da responsabilidade de você, e pode ser hipócrita eu dizer isso, mas é o certo. Tira um pouco do seu ombro e divide certas coisas. Eu não Às acho nada vezes você hipócrita tem não, eu acho que a gente falou disso é inclusive no porque exercício dessa semana. não, não, é porque eu boto muito nas minhas costas, sabe. Ah, Mas é entendi. o correto. Da minha parte é hipócrita dizer isso. Mas é gostoso, assim, por exemplo, tem vezes que mesmo narrando para o Matheus, eu puxo o Matheus, eu falo: "Matheus, você consegue abstrair um pouco aqui? Pensando num cenário XYZ, você acha que alguma coisa diferente entraria nisso?". E aí ele me dá algumas dicas, e aí eu uso isso. Então, assim, não é porque uma pessoa da sua mesa você pediu um conselho, que ela vai usar isso para acabar com a história. Tem que ter maturidade, sabe? Porque é um jogo. Então, por mais que você esteja ouvindo o seu amiguinho falar que vai roubar o cálice do rei, né, você não tá vendo, você ouviu. E quando chega pra na sua cena, você fala: "Nossa, você roubou o cálice do rei, mas você é safado", sabe. Então quando você chega com na parte de narração e você tem alguma dúvida, você abre com a galera da que tá jogando. Conversa com o povo: "Vocês acham que cabe uma situação dessa ou é muito absurda? Vocês acham que seria legal, que entra na expectativa?", porque a expectativa é muito importante. Por mais que às vezes todo mundo se goste na mesa, nem todo mundo joga no mesmo, né, no mesmo disco, no mesmo lado É. do disco. Aliás, isso é muito velho dizer.
porque hoje em dia não existe lado do disco. Oh meu Deus, eu entreguei minha idade. O Renato colocou um negócio aqui que eu achei muito legal, o Cordone, colocou assim, que quando ele começou a narrar para os amigos, né, dele, ele ficou muito pilhado com isso de ter que saber tudo sobre regras, sobre o mundo. Ele teve que dar um tempo depois de algumas sessões, porque estava fazendo mal para ele, e ele voltou esse ano colocando menos pressão nele mesmo e tá fluindo muito melhor. É esse o caminho, parceiro. É esse o caminho. O teu relato, cara, ressoa com o que eu escuto de muita gente, assim. De Não, eu como já tenho essa muita paci responsabilidade, né, recai sobre os ombros do mestre, assim. Demais, cara. Tô olha, tô contigo, te inclusive. tem um jogo que eu amo demais, que se chama Ten Candles, infelizmente não tem em português. E eu adaptei jeitos de jogar online, porque ele é físico, né, você tem que jogar pessoal, porque precisa de velinhas. Então você pode fazer randomicidade de vela no dado, que seja. Mas a melhor parte dele, e que me ajudou muito com narração, é que, por mais que você seja a pessoa que começa contando a história, você não é a pessoa que termina contando a história. Então ele vai girando. Então, assim, se alguém pede um desafio, assim: "Ah, eu quero arrombar um armário", que geralmente ele é sobrevivência, né. Então alguém fala: "Eu quero arrombar aquele armário para tentar pegar uma comida, um armamento, um documento", que seja. Essa pessoa gira o dado, se ela tiver falha, a vela apaga, e aí ela que se dane, sabe, tipo, ela se ferrou a cena, ela não vai narrar essa cena. Mas se ela ganhou, ela, sabe, girou positivo, teve sucesso, ela assume a narrativa de tudo. Ela vira a narradora da mesa. E eu gosto muito dessa parte dinâmica do Ten Candles, porque ela ensina a você improvisar, a você seguir o jogo do outro, porque é que nem quando você estava na escola e tinha aquelas brincadeiras de continuar o desenho do amiguinho, o Ten Candles é isso. Entanto que eu fiz um jogo de Ten Candles chamado Operação Alalaô, que era sobre Resident Evil acontecendo no carnaval. Gente, não espera nada normal vindo de mim, tá. Então, Achei tipo, magnífico. estava todo mundo lá na folia, e embaixo acontecendo o inferno. Então chegou a polícia, foi todo mundo olhar, e um dos meninos da mesa, numa das verdades de mundo, ele você só não pode colocar fraqueza na criatura, mas você pode colocar poderes. Num momento, ele coloca assim: "Ah, ele tem, nossa, lança-granadas". E aí na outra vez de verdade caiu nele de novo, dele: "Ah, ele tem uma pele que protege ele de projéteis". Aí a mesa inteira olhou e falou: "Mano, que verdade, você quer matar a gente?". Aí ele olhou: "Mas a gente já morre no final, vamos se divertir, sabe, é isso aí". E virou, ele fez o Nêmesis, sem querer ele criou um Nêmesis praticamente. Que Então legal. todo tempo na instalação tinha um Nêmesis, que era a criatura que ficou em questão, perseguindo o grupo. E eu não pensei em nada disso, não era nada disso, era uma coisa com pessoas só, vai ser uma coisa mais política. Virou literalmente Resident Evil, com o Que Nemesis legal. perseguindo todo mundo. E Olha, pra essa é a você ver mágica da como co-narração. pode terminar, pode terminar. Não, é, tipo, é isso aqui, essa é a mágica da co-narração, ela tira o É, poder de uma pessoa, distribui pra todo mundo, e se deu errado, é de todo mundo o problema. E é isso, sabe. Eu recomendo isso. é muito legal essa coisa de você dividir o eixo. E olha como isso ressoa com as pessoas, né. Olha quanta contribuição legal tá rolando no chat aqui, né. Eh, a Liala, né, tá falando aqui, acho que é ela, né, não tem os pronomes dela aqui no perfil dela. É ela, eu achei aqui, ela dela. É um jogo cooperativo entre todos da mesa, porque todo mundo constrói a história juntos e resolve os desafios juntos também. Tô contigo, Liala, é isso aí. O Cordone falou aquilo lá que eu comentei dos amigos dele. Conta um pouco aí, Cordone, de o que que você tá usando para botar um pouco menos de pressão em você mesmo, se tem alguma dica para dar pra galera. A Fantasma falou que agradeceu pelas dicas para narrar, que ela também tem ansiedade e que vai ser bom para ela a dica da listinha. O Duval falou que o Mundo das Trevas engana mesmo, que ele traz uma carga pesada de lore e às vezes a pessoa acha que para jogar tem que estar a par de tudo. Cara, isso é muito real no Mundo das Trevas. Não faz Sim. muito tempo que eu caí numa dessa, cara. No 321 do Márcio, te mestrando um multimestre lá. Chegou minha vez de mestrar, cara, eu desandei a preparar coisa.
que a próxima pessoa que fosse pegar depois de mim não conseguiu continuar a campanha, eu destruí a campanha, porque de tanta coisa que eu preparei. Tão inseguro que eu Acontece. estava achando que eu devia preparar, fazia muitos anos que eu não mestrava o Mundo das Trevas, né, na hora que eu comecei a me preparar, 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 deu um overprep monstro, assim, a próxima pessoa que foi pegar não conseguiu continuar a campanha. Uhum. Acontece muito. Ali ela falou que ela se cobra sendo jogadora, porque a memória dela é péssima e ela esquece as habilidades da personagem dela, acaba que vai sendo muita coisa e ela demora para resolver certas situações. Aí agora começou a ler todas as habilidades dela antes das sessões para tentar ajudar, isso é bem legal. E ela Eu é sempre legal faço isso. é legal. É Eu legal o abro a mestre fichinha e leio. Melhor é coisa que legal tem. até o mestre estimular isso, eu acho, né, quem tá mestrando falou: "Ó galera, vamos dar uma olhada nas habilidades de vocês antes da gente começar a jogar, vocês estão com alguma dúvida em alguma coisa?". Ainda mais jogos que dependem muito disso, né, é legal ter esse movimento, você não acha, ô Nana? Olha, eu acho que uma coisa que é muito importante entender que aquele personagem ele é seu, sabe, ele é teu, é parte tua, então você olha aquilo e você ressoa com aquelas habilidades. Não adianta só pensar também no como, porque às vezes é muita coisa que você nem vai usar. Então assim, pega as coisas que você mais usa, entende como funciona e confia naquele mini kit, sabe. Principalmente se você for jogar vampiro. Não adianta tu ter que nem eu tenho 9 disciplinas. Eu uso elas o tempo inteiro? Provavelmente não, eu tô sempre usando vicissitude, auspícios, né, e geralmente metamorfose. É meu combinho, assim, que eu fico sempre naquilo andando de forma passiva. Porque são coisas que você tem muito próximo, então não adianta você decorar tudo. Deixa tudo anotado, né, bem anotado, mas confia num combo mais confortável, naquela coisa que você vai usar mais vezes e aí você aprende bem aquilo. Com o tempo, você vai fazer outro personagem, você vai jogar de um jeito diferente, e aí você vai entender outra parte do seu da sua personagem. Mas é importante, assim, sempre que você vai jogar, abre a ficha, bate o olho na história e tenta pegar e ver as últimas rolagens que você fez. Porque daí você vai ver assim: "Olha, eu fiz tal coisa, então, isso aqui deu certo". Outra coisa que eu fazia muito é anotar. Eu pedia um handout para a pessoa que narrava para mim, dentro do Roll20, e eu ia anotando pontos. Hoje em dia a gente faz uma coisa chamado de, resumo rotativo. Então cada hora um faz um resumo, para ver o que aconteceu na sessão passada, para a gente poder coletivamente lembrar do que aconteceu e no meio disso ter ideias. Então durante a semana a gente sempre vai anotando alguma coisa do que aconteceu e lembrou, para poder falar no início da sessão seguinte. Isso ajuda também até quem está narrando a lembrar da onde parou a história. Porque não adianta só falar para o narrador, tipo: "Ah, tu narra, tu vê as fichas da preparação do jogo, mas também vai lembrar de fazer o resumo, boa sorte". Lógico, Não, divide lógico, isso, divide. lógico. O Ark, que é um dos jogos que eu tô estudando nesse momento, eu vou narrar uma campanha logo, logo para os amigos daqui de perto de casa, num grupo presencial. Ele Uhum. inclusive divide esses papéis todos administrativos e ele estimula o mestre a delegar essas tarefas. Marcar o jogo, arrumar espaço para jogar, arrumar coisa para todo mundo comer, coisa para todo mundo beber, anotar as coisas da sessão, isso tudo não precisa ser uma coisa que o mestre faz. Ele pode Não. dividir isso, ele já está com muitas outras tarefas ali, né, ele pode receber ajuda nessas coisas, né. É. Por exemplo, eu no meio disso tudo eu criei um sisteminha de RPG, que ele pode ter ficado maior do que um folheto, que era a intenção dele, né, hoje em dia ele cresceu e eu tô É trabalhando um nele. pôster, vai, é Mas um pôster, não é um folheto. não, ele vai virar um livro. Assim, ele é um folheto, ele dá pra jogar com o folheto que existe, ele é gratuito, tá, ele tá lá no It, e ele se chama Memória. E o Memória, ele é um jogo que ele só vai existir, assim, a campanha em si ou a one shot em si, com todas as fichas prontas. Por quê? Ele é um jogo que você balanceia tudo com base nos personagens. Então não adianta a pessoa que narra virar e falar: "Ah, eu vou criar esses monstros fodão aqui, briri", provavelmente não vai ser usado, sabe, porque pensa assim, em vampiro você pode ser muito bom em algo e você ainda assim falhar miseravelmente. Acho que todo mundo aqui teve uma falha crítica, assim, em Mundo das Trevas. Eu já rolei 10 dados e tirei -2. Então, como eu sou uma pessoa muito azarada em rolagem, eu fui pensar no Memória, que é um jeito de você
ser compensado por ter habilidade. Então, se você tem habilidade, você começa a ter modificadores de dificuldade. Então, tem coisa assim que quando você tem 3 pontos, você já vai ter um -2 na dificuldade do teste. Se a dificuldade do teste ficar muito baixa, numa dificuldade 4, você passa automático. E aí fica a critério de quem narra pedir um para o ímpar se vai ser, assim, um sucesso ou um sucesso com custo, sabe. Então a ideia é você colocar o jogador para jogar algo tendo chance de sucesso e ir bem, mas abrindo para ele fazer algo absurdo, que ele não saiba fazer com uma dificuldade alta, e aí ser recompensado com conhecimento novo. Que é assim que você vai ganhando memória, aprendendo coisas e ao mesmo tempo ficando sem espaço para aprender e correndo o risco de ter um game over, sabe. Que legal. Tipo, o famoso burnoutinho, Sim. é mais ou menos isso. Ou De você fica leve, com amnésia ou burnoutinho de burnout. leve. É mais ou menos assim o jogo, ou você tem amnésia ou você tem burnout. E aí no meio disso, a galera que foi testando, porque a gente tem narrado bastante para os subs e padrinhos do canal, a galera que foi testando, o Theo incluso, que estava por aqui, não sei se ainda tá, jogou. A gente narrou lá no Sem Fronteiras também. Eh, quem foi testando começou a ver ideias legais que podiam ser adicionadas. Então, assim, tempo de descanso diminui memória, entende. Então, assim, vários feedbacks foram acontecendo que foi ficando interessante para melhorar o sistema. Então, praticamente o sistema é de todo mundo que jogou, querendo ou não. Legal. Mas a ideia é você poder fazer uma história focada nos jogadores e não se pressionar tanto a ser hiper genial. Porque às vezes a mesa só quer jogar um slice of life, aquela Nossa, coisa do isso é um dia a dia exercício maravilhoso, hein, Nana. Que dica boa essa, hein. tipo, gente, conversa com a mesa. Às vezes a galera não quer jogar nada genial, porque tá cansado. Você já E tem se que ser eles genial no quiserem, eles têm que te trabalho, ajudar. eles têm que ajudar. Por isso que eu gosto de Cult, e querendo ou não, foi uma inspiração para Memória. Porque se você não olha os segredos obscuros dos personagens, as falhas e os méritos, você não faz um bom jogo de Cult. Você tem que ter a ficha dos personagens. Existia aquela pressão do narrador apresentar uma história perfeita, aí a galera cria ficha de acordo com a história, né, pra ter o combo garantido, e aí sim jogava. A ideia é, o narrador apresenta uma premissa, então, por exemplo, sei lá, apocalipse zumbi no Natal, na 25 de março. É essa Com história, pokémons. com pokémons. Eu ia falar com paus, mas ia ficar muito duplo sentido. Mas pode ser com pokémons. Mas assim, pode ser essa a premissa. E aí como que vai acontecer? Essa premissa básica, fala pra galera, a galera cria os personagens e baseado nos personagens, você vai setar qual vai ser o desafio real daquilo. Porque se você fizer uma mesa onde todo mundo se sente confortável sendo social, não adianta você colocar combate. Você vai matar a sua mesa. E a gente sabe que morte de personagem é mais um incômodo do que um louro. Não adianta você ser o narrador que fala: "Ai, eu sou Dark Souls, eu matei 7 personagens de jogador". E aí, você contou a história? Não, né? Acabou aí. É, em cima dessa premissa narrativa é meio complicado mesmo. Cara, tá explodindo de participação no chat aqui. Deixa eu aproveitar algumas Tá coisas que a galera lindo quer trocar isso. contigo aqui, ó. Eu amo você. Eh, eles estão nossa, a galera tá super dentro do nosso o Arboreal, ele falou assim, que ele tem esse problema, que ele fica sempre procurando a melhor forma de se preparar e que nunca encontra. Quando ele se prepara, ele fica achando ruim, quando chega no improviso, muda tudo que tinha preparado e acaba quebrando a narrativa, sempre fico triste. Cara, esse equilíbrio entre preparo e improviso, ele é um desafio, cara, para todo mundo, assim, que mestra, mesmo para quem mestra há mais tempo. Você tem dificuldade com isso também, Nana? Muito, muito. Por isso que eu fiz as minhas listinhas de improviso. Porque não adianta eu super preparar, porque daí vira uma linha de trem. Porque se eu for só no que eu preparei, eu corto a asa do jogador. Não dá. E se eu for só pensando nisso, a galera que é pensante, né, não um bando de computador,
cada um vai fazer do seu jeito e vai quebrar tudo que eu pensei. Então eu coloco assim: "Ah, a premissa dessa sessão é essa, eu tenho aqui essa lista de ideia, fica aí, vamos ver no que dá". E aí não vai ter essa quebra de raciocínio, não vai ser totalmente jogado no lixo, porque o que você usa hoje, ok, talvez você não use, você vai usar amanhã, porque é muito frustrante quando você prepara realmente grandes coisas e a galera tá com foda-se. É complicado, acontece. Mas novamente expectativa. Porque às vezes você quer fazer uma mesa A e a galera tá querendo jogar, sei lá, Elder Scrolls, sabe. Não vai dar certo. Aí você vai fazer um jogo de Fall Guys e o povo quer jogar Elder Scrolls, não vai dar certo. Não tem. Olha, jogar Fall Guys deve ser incrível, hein. Ó, Pô, jogar imagina, Fall Guys terror. no RPG, cara, deve ser muito legal. Ó, vou dar uma dica pra você, vou deixar aqui o Arboreal. É mais pra ele logicamente é um mestre de D&D, tá, mas serve pra outros sistemas também. Chama Lazy Dungeon Master do Sly Flourish. É um livro bem antigo já, ele já tem o Return to the Lazy Dungeon Master, que é um pouco mais moderno. Mas ele dá umas dicas de o que e quanto preparar sem entrar na pilha da preparação, tá. Me ajudou bastante esse livro. Eu dei uma dica, tem um programa antiguíssimo lá do Mestres do Dungeon, quando a gente estava fazendo o Azecos, eu já dei essa dica lá, que ele é um livrinho bem legal pra e é razoavelmente fácil de conseguir, não é um livro difícil não, tem no Kindle e tal, é fácil. O Bruno falou que dividir narrativa é muito legal, aí o Luiz Hallen do Abismo, inclusive. Falou que Vampiro é um jogo que se propõe a ser mais narrativo, mas com regras gameistas, que ele é torto, ele deu risada. Ô Luiz, eu acho que Ele o é. quinta edição acho que solucionou esse problema, cara. Eu não sei você como é Mais que ou você sente, menos, assim. mais ou Eu acho ele menos. mais as regras dele parecem mais harmônicas, sabe, com a proposta do jogo, assim, Sabe qual que é o sem ruim? Minha opinião, que conta. todo mundo adorou, mas eu odiei. Fome. Porque assim, tudo bem, antes ninguém usava fome. Ok. É um problema de quem? Da regra que é meio falha? É. Mas da galera que joga e não quer interpretar a fome. E aí como que você resolve isso? Colocando a fome no dado. Aí você acorda sem fome, você não usou nenhum poder praticamente, mas aí quando você resolve usar um poder, você vai mal e aí você já tá com 2 de fome. Eu fui jogar no abismo com o Zuri narrando e em 30 minutos de jogo eu estava com 4 pontos de fome. 30 minutos de jogo, de tanto azar que eu tive no dado. Eu Ah, não eu tive gosto, um sabia? Eu acho que sucesso, é um jeito de você trazer mas um randômico tema do jogo demais. com a regra, sabe. Tem a ver com isso Vampiro, sabe. O jogo é, a meu ver, é sobre isso, né, sobre você ter uma fome que você não pode saciar, né. Eu concordo, concordo que você não pode saciar, mas eu também acho que você colocar isso só para o dado e assim, eu tinha 4 pontos de Ah, fome. entendi, entendi, O entendi. menino que jogava comigo, ele teve 1 ponto de fome quase, só, no jogo Talvez inteiro. talvez pesar isso não para um lado tão randômico, assim, né, talvez ele tenha uma mecânica um Isso. pouco mais kármica, menos randômica, né. Só que se você tirar o peso da obrigatoriedade do resultado vindo dado, o povo não usa, porque ninguém quer ir mal no jogo, sabe assim? Eu vejo isso um problema muito grande em galera de RPG, que todo mundo abomina falha. Eu incluso, assim, eu fiquei um pouco salgada com falhas por um tempo, porque eu tinha muitas, mas eu vejo que, assim, a gente não gosta de botar defeito, às vezes, numa ficha, a gente não gosta de colocar um lado ruim, a gente quer combo, números grandes e coisas épicas. Só que as lutas mais épicas que existem terminou com todo mundo no chão caído, chorando porque ficou vivo por um milagre. Se você for parar, é verdade. Se você pensa que você teve uma guerra, por exemplo, Senhor dos Anéis, aquela guerra final, todo mundo se machucando, todo mundo caindo, todo mundo achando que o outro tinha morrido. Se fosse um jogo onde todo mundo só tem sucesso sempre, você não ia ter esse alto e baixo. A vitória ela não ia ser tão gostosa assim. Então eu acho que você ter falha, você ter defeito e você ter chance para um azar é bom. Mas quando você coloca isso só para o azar, que nem, por exemplo, a fome de Vampiro à Máscara, no V5, eu acho muito penalidade, tipo, muito penoso, porque
Se você não tem sorte, você só vai ter fome. E você vai passar o jogo inteiro: eu vou te comer. Eu vou comer você também". É o jogo inteiro, você só quer comer os É, outros. E não é do jeito que às vezes o vampiro quer, sabe. É do jeito é ruim. verdade, é Vai verdade. matar. É uma você desconecta, né, a narrativa, é a mecânica sobre a narrativa, né, que você tá colocando a parte É, mecânica sobre a narrativa, e isso não é legal, né, pra é. quem tá pensando no estilo de jogo um pouco mais focado na ficção em si, né. Isso. É quando você cai pra Mas interpretação e cai muito em enrolagem, fica muito chato. concordo, concordo. O Ayrton tá aqui como Scully, nossa guardiã ancestral. Falou que o Overprep já matou muita mesa minha antes mesmo delas começarem. Nossa, um abraço virtual para você, Ayrton. Sou esse cara. A gente tenta lidar com isso da melhor forma, mas às vezes é difícil escapar da ansiedade. Cara, e pior, que eu gosto de estudar, preparar, escrever. E aí eu monto a armadilha para mim mesmo, cara. Eu sei exatamente como é que é isso. Duro. Que mais temos aqui? Tutu falou pra gente aqui que é demais, já teve momentos no jogo em que o jogador descreveu dividir narrativa, né, que é muito legal, que já teve momentos no jogo em que o jogador descreveu tão legal a cena e conferi a regra e percebi que não seria possível fazer aquela ação. Eu falei: "Ah, dane-se a regra, a cena ficou muito legal". Tal da rule of cool que a gente fala, né. Ah, é muito bom isso. O Don DM falou que um sistema que, sob os olhos dele, ajuda muito nessa narração compartilhada é Fedemais, Fate, cara. E foi um dos primeiros, né, a propor a coisa dos pontos de destino, né, que você trocava com suas fichas de pôquer ali, apostando com o mestre, né, Uhum. onde os aspectos do personagem, os aspectos criados durante a cena ajudam a criar a história. A gente não tem uma trilha de Fate no programa ainda, né, que coisa mais curiosa. Temos que corrigir essa falha de caráter do nosso programa aqui, que não tem uma trilha de Fate. Enfeite. O Ayrton elogiando o Ark do Samuka, que ele jogou com a Ju, que já foi guardiã. Eu mandei o link do Itch.io da Nana, que tem a memória dela ali, para vocês conhecerem. O Grilo falou que Derelict Delvers, do Capaco. Capaco vai estar com a gente aqui semana que vem, hein? Falando de RPG sem mestre. Também faz essa divisão de metapapéis. O Bruno falou para você, falou: "Nana, sempre faço isso com os meus jogos, com meus grupos de RPG". Ele deu uma receitinha aqui, ó. 1, Sim, leitura de 10 minutos da ficha antes da sessão. 2, diário de aventura pós-sessão, onde os jogadores literalmente possuem um diário e anotam os eventos daquela sessão. Acontece que ele se torna algo para facilitar a relembrar os eventos nas futuras sessões e também entrego como recordação dos próprios jogadores após o fim da campanha. No fim, cada jogador sai com um livro de história. Ó, que legal. acho foda isso. O Cordone falou que a primeira coisa que ele fez, pra pegar um pouco mais leve, para não se cobrar tanto aqui, foi abrir o jogo com o pessoal da mesa. Olha que legal isso, cara. Que legal que você teve espaço para isso. Deixar algumas coisas mais claras para todo mundo foi essencial. Para minha preparação, eu estou usando um pouco de estratégia da listinha e possíveis escolhas dos jogadores. Faço umas tabelinhas de acontecimentos e de vez em quando peço para rolarem o dado. Estou me cobrando menos no sentido de descrições perfeitas, entre aspas, e super detalhadas. Estou indo no meu ritmo e sentindo evolução. Enfim, parece besteira, mas voltei a me divertir. Não parece besteira não, parceiro, para mim Não, parece muito totalmente. real, cara. Uhum. E às vezes parece uma dica simples, mas que na hora que aquilo cai essa ficha, cara, nossa, isso faz uma diferença monstra no jogo da gente, cara. Sim. O Luiz falou que narrar RPG não é escrever livro. Boa, Luiz. Nada será conforme o seu planejado. Você precisa propor premissas de cenas e desafios, e não soluções e desfechos. Galera, a gente vai ter um, um dos nossos 8, né, de conteúdos aqui do programa é muito sobre isso aí, cara. Muito sobre isso. A gente vai Não, enfiar e os é 2 muito pés. importante entender que, assim, a narração ela tem que ser feita com a necessidade do personagem. Por exemplo, que nem eu falei, a minha personagem é cega. Não adianta você vir fazer uma narração, você vê o pingo caindo. Não, eu não vejo nada, amigo, não adianta falar que eu vejo algo. Me diz o que eu escutaria ou o que eu sentiria, sabe.
Então muda a narrativa totalmente. E eu acho que é interessante você ter esses desafios, mas não adianta tentar ser o Machado de Assis da narração, sabe. Fala coisas básicas que é necessário, senão a galera que está ouvindo vai achar que tu está escrevendo um livro. E como o Luiz disse, não é livro. Não adianta fazer 50 minutos de narração do que a pessoa sente e vê e biriri, biriri, biriri. O que é necessário para ela ter uma ação. Porque às vezes você vai narrar demais e vai confundir a pessoa. É Boa, outra coisa muito importante. boa dica. Não confunda o jogador. Não adianta. Minimalismo, a gente fala muito disso, minimalismo no RPG, né, É muito minimalismo na importante. Porque se o jogador quiser mais informação, ele vai perguntar. Mas e atrás da caixa, eu vejo alguma coisa? Eu consigo tirar a caixa do lugar? Eu consigo abrir a caixa, e aí você faz assim, você o deixando um pouquinho mais aberto, você simplesmente ajuda o jogador a dizer o que ele tem interesse em fazer. Se você já diz tudo que está lá, você já está dando a resolução do problema. E você não deixa nenhuma brecha para ter exatamente uma investigação, se você narrar. Principalmente terror e suspense, o grande catch da coisa é você dar a entender o que pode ter e não pode ter. Nunca dá a certeza, a não ser que a pessoa investigue e tenha certeza, não é uma certeza. É sempre um mistério a ser resolvido. Eu acho que isso é Boa muito dica importante pra também. galera que tá seguindo a trilha de narrar terror aqui, hein. Aliás, inclusive uma das mais procuradas também, as trilhas de Ah, é uma competência delícia esse ano terror. foram um Terror é uma delícia. sucesso, cara, esse ano eu não esperava que fosse ser legal, mas olha, Por mais que as Vader pessoas achem rapidinho, pode por mais que as pode pessoas falar, achem que o pode falar. terror é muito ruim, eu acho que ele pode agregar muito em qualquer tipo de narração. Também acho. Porque se você dominar a narrativa de terror, você narra qualquer coisa, qualquer coisa. Principalmente É. aventura, que você vai narrar assim: "Ah, você tem que fugir de tal bicho e tem tal desafio". Se você souber narrar um terror, você vai deixar essa cena mais impactante. Por mais que você não queira botar o terror, você vai botar o mistério, porque tudo tem que ter um mistério. Eu acho que isso que é interessante. E faz sentido, né, porque pra você ter aventuras tem que ter conflito, pra você ter conflito, né, você tem que ter suspense de algum jeito, pra você ter suspense, você tem que ter terror, né, então você conseguir ir ao ápice do suspense que é o terror, né, E, por exemplo, o legal eh de você ler um livro, quando você está lá lendo, né, quando você lê a descrição, a sua mente imagina algo em cima daquilo. Quando todo mundo viu o livro do Senhor dos Anéis e foi ver o filme, muita cena ficou do caramba, é quase igual ao que eu imaginava. O RPG, ele é exatamente que nem como falou, teatro da mente, né. Você vai dar a entender alguma coisa e a pessoa vai completar na cabeça dela. Então, esse exercício da pessoa imaginar as coisas, acaba deixando as cenas muito mais legais também. Então você descreve o necessário e a pessoa já vai começar a crescer em cima daquilo. Às vezes nem é tudo aquilo que ela está imaginando, mas vai tornar para a pessoa um momento épico. Eu acho que isso boa. é importante demais, demais. Ó, o Vader colocou aqui, um negócio que a gente criou foi que quando alguém no círculo ali não teve tanto destaque na sessão ou não teve muito tempo de protagonismo, o estilo dos nossos jogos é que os jogadores sim são os protagonistas. A gente faz uma sessão prólogo, prequel, Gaiden, não sabemos como chamar. Meio que antes da aventura começar ou durante o tempo que não tinha nada mirabolante rolando. Algo normalmente numa pegada slice of life, algum treinamento ou desbloqueio de habilidade nessa sessão solo. Às vezes a molecada chora querendo essas sessões solos para poder dar mais desenvolvimento no background, no histórico do personagem, é Pô, isso é mesmo. muito importante. É Mais uma importante diquinha demais isso. aqui, ó. Nossa, uma dica de ouro aqui, eu não lembrei dele, é verdade, ô Ayrton. O pessoal do Lazy, eles fizeram um template para o Notion para você preparar a campanha. Ele mandou aqui, gente, já bota na aba de favoritos aí, porque esse aí é ferramentaça. Eu mandei para o Matheus isso. Eu olhei e falei: "Ai meu É. Deus, o Matheus precisa ver isso daqui". E se não me engano, o Theo traduziu esse template, tá? Eu acho que o Theo traduziu e tem no canal dele. Não tenho certeza, mas vou ver se eu consigo confirmar isso com ele. Que mais? Ah, o Balbi. Ó o Balbi aí, mano. Falou: "Ah, o problema da data de uso, alienação mecânica da narrativa". É isso mesmo, mestre. O problema da alienação mecânica da narrativa, quando você tá falando do dado de fome, né. Isso. Eh,
O Arbóreo elogiando Fate, o Luiz falou que Fate é truncado e requer domínio do sistema por parte dos jogadores, é verdade. Tem sistema que usa aspecto bem melhor que Fate, né. Itos do Cultos Inomináveis, meu queridinho, por exemplo. Sim, Cultos Inomináveis, cara, ele tá aqui na minha estante, é um dos que eu não consegui tirar da estante ainda, inclusive, se tiver mesa eu tô aceitando vaga, porque eu tô louco pra jogar Cultos Inomináveis, cara. Eu precisava Comprei fazer dar certo essa mesa com o Luiz, porque o Luiz ficou de narrar pra gente cultos. Até hoje a gente não conseguiu casar Cara, esses eu quero horários. muito jogar a mesa de cultos, cara. Eu fiquei muito louco quando eu descobri, eu comprei a caixa com tudo, com suplemento, eu não consegui tirar Lindo, da né? da Eu nossa, achei ele lindo, o muito trabalho da bonito. Buró ficou incrível, cara. Que nem o Cult, né? Buró entregou um Nossa, cara, que livro neném. lindo, cara. Que livro lindo. O Cult é um livro impressionante, cara, impressionante. Se não me engano, tem um sistema de RPG que se chama Kids on Bikes. Maravilhoso, maravilhoso Kids on Bikes. Se você falha no dado, você ganha um ponto que pode trocar para alguém te dar vantagem. Mais ou menos, é mais ou menos por aí, mas é incrível. Gente, conheçam Kids on Bikes, ele é Stranger Things para quem quer jogar Stranger Things, assim. Na minha opinião, ele é a evolução do Tales from the Loop, assim. O único jeito que Sim. tinha pro Tales from the Loop ficar melhor era o Kids on Bikes. Outro Os que dois também é legal de combinados. terror, que é o Little Fears, né. Nossa, Nossa, eu nossa, adorei cara, jogar que aquilo. sistema bom. Meu Deus. Eu joguei uma campanha narrada pelo Leandro Fernandes, que é o do Culto do Caos. Foi uma one shot, na verdade, não é uma campanha, foi uma one shot, que era baseada naquele filme de Algo Estranho Vem Aí. Você já viu Sei. esse filme? Então, Já é não baseado não eu não me lembro dele, mas eu já assisti. que é um circo itinerante que chega na cidade e coisas Ah, estranhas acontecem. lembrei, E aí ele fez Nossa, uma one shot no Play Center baseado nesse livro, com Little caraca, Fears. Mano do céu, gatilhos, nossa, que saudade, gatilhos. que saudade. Eu me voltei, Pra quem assim, não no é de São tempo Paulo, o da Play campanha. Center era um parque que tinha aqui na década de 90, 80, que foi muito famoso aqui na cidade, tinha um evento de terror que acontecia todo ano nesse parque, que o parque abria de Noites do noite e terror, tinha as noites do terror do Play Center. eu adorava. Era bem Hoje em legal, eu dia também tem adorava. no Hopi Hari, né, mas é longe, Hora do horror, né. fora do O Vavapo perguntou se é uma das trilhas do Kids on Bikes, não, mas o Tales from the Loop é e tá ali, ó. sim, e tem de terror também, uma das trilhas, Boa, o Renato que vai ser Cordônia pela Nádia. agradecendo as dicas. Quem que vai sair, desculpa? Não, vai ser da Nádia, né, a da trilha de terror. Ah, sim, 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 é da Nádia. Ela estava mestrando, já tá rolando na verdade, ela tá fazendo um trabalho incrível lá. Aí eu falei pra ela, falei: Hã, "Nossa, eu queria ter tido tempo e coragem", porque eu geralmente eu sinto que eu não tenho tanto a agregar, saca. Então, eu tô para muito com feliz que isso. o povo tá Ó, achando boas dicas. a prova é o nosso chat aqui já. Pois é, gente. E Acontece, acontece. se acostumem, tá? Todos os nossos festivais costumam ter esse monte de dica legal, por isso que a gente transformou no podcast, porque, cara, é muito legal ter isso aqui depois pra gente consumir e ensinar mesmo pra quem não pôde estar aqui com a gente, né, trocando dica. Mas é muito legal ter vocês ao vivo aqui por conta disso, vocês veem como cresce, né, o papo quando a galera tá aqui trocando, mandando mensagem. Sim. Vocês estão tímidos ainda, não estão abrindo o microfone, mas vocês vão ver no final do programa, eu tô tendo que pedir pra galera fechar o microfone Ah, não, no gente, vem final do mês. falar, pelo amor de Deus, não tenho medo, não tenho medo. Ninguém morde aqui, ainda, por enquanto, O ainda. Grilo falou que jogar jogos de RPG na modalidade solo ajuda demais a exercitar o improviso em um ambiente sem pressão. Grilo, o Capaco vai vir falar sobre isso, hein, cara. Você vai curtir o papo com ele, mano. Play Nossa, eu Center, recomendo muito. RPG solo é uma delícia, gente. é. Tem Tem trilha, hein. aquele Vampiro de Mil Ironsworn. Anos. É, tem o Nossa, Ironsorn, que é de graça também. o Nossa, tem muita Vampiro coisa de Mil gostosa de Anos. O Vampiro de Mil Anos é lindo. eu sou doida pra jogar esse jogo, eu nunca tive tempo, eu preciso ter tempo, sou doida pra jogar. Nossa, eu queria muito, porque ele parece dramático o suficiente, eu me interessei por isso. Eu gosto de drama, Eu bastante. comprei ele, dei uma folheada. É um jogo pra você jogar com é quase que um exercício contra a ansiedade, assim, sabe. Ele é um jogo pra você jogar com calma, você vai viver realmente a eternidade, você vai experimentar
o que a Anne Olha. Rice, né, propõe no Entrevista com o Vampiro ali. Uhum. É um jogo razoavelmente pesado, com temas densos também, então tem que ir com calma. NJ fez uma pergunta. Fez. Sobre o planejamento de campanha, vocês planejam tudo nos mínimos detalhes ou vai mais na ideia e o resto é improvisação? Como é que é pra ti, Nana? Coisas chaves. Quando você faz uma campanha, você tem, assim, o tema, né, o grande, assim, o que movimenta a situação, né, aquele plot. Então, assim, eu penso nessa problemática central, então vamos supor, qualquer coisa aqui, sei lá, vai ter um atentado num numa linha de trem. Esse é o plot. É isso que a gente tem que pensar. Você quer que o jogo seja sobre uma investigação e vai acontecer esse atentado. Não adianta você planejar todos os meios, você tem que planejar pistas, nesse caso, entendeu? Porque você tem algo que vai acontecer, isso é uma certeza. Mas pode ser que seja impedido, você tem que dar essa chance, porque é a questão das pessoas serem protagonistas da história. E você vai deixar pistas. O que você programa nessa questão são as pistas que você vai deixar. Então você vai pensar assim: "Ah, eles vão começar num prédio, ou vai ser numa delegacia, ou vai ser na rua". O que que eles vão poder pegar disso? Talvez uma pessoa conversando do lado, uma mensagem em grafite. Pensa nessas pistas até chegar lá, mas deixa a galera investigar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, porque é isso que vai tornar o jogo jogável, vivo e memorável. É como eles vão achar as pistas. E como que eles vão usar essas pistas? Ah, eles querem entregar para polícia, beleza. Pensa que talvez exista uma polícia. Então você vai pensar locais chaves, pistas necessárias e o grande acontecimento. É isso que você vai pensar. Tudo que tiver nessas lacunas, você pode colocar listinhas para improviso, que nem eu falei. Então você deixa lá uma listinha de acontecimentos, de coisas chaves interessantes, de pontos talvez de controle que sejam importantes, e é isso. Deixa na mão do jogador. Porque ele vai causar o problema. Às vezes o problema é que você pensou, o atentado terrorista? É. Mas aí eles vão e resolvem jogar o carro na polícia, porque a polícia está se negando a entender. Agora não é mais o atentado terrorista o problema da mesa, é a polícia, entendeu? Então, deixa o ponto central e algumas pilastras importantes e todo o resto deixa na mão da mesa. Se você planejar demais, a mesa não vai usar. Eu sou a jogadora que não usa o que o mestre planeja. Então, assim, quem vai narrar pra mim sabe que eu vou fazer alguma coisa muito torta, então geralmente planejam também pontos interessantes, porque ou eu acabo adotando 5 NPCs no caminho, e aí eu uso os NPCs para resolver o problema, ou eu vou resolver com as minhas mãos de um jeito muito torto. Então já aconteceu assim, do narrador planejar que a gente tinha que ter um item muito importante, esse item estava no museu. Ok, eu sou uma zimice, eu moldo carne, eu viro sangue. Ok, eu vou pela tubulação, eu vou passar por um monte de segurança pela tubulação por dentro, eu vou cair no banheiro. Do banheiro eu vou tomar cuidado, eu vou chegar até lá. Ah, mas tem uma chave. Espera, uma chave normal que você coloca e vira? É. Beleza, eu vou enfiar meu dedo lá e moldar na chave. E aí o narrador ficou me olhando do tipo, eu pensei uma semana nisso e você resolveu em 3 minutos. Eu falei, ué, você me deu um problema difícil, eu resolvi do jeito fácil. É. Não adianta você planejar tudo, porque o jogador, às vezes, ele tem uma ideia de fora. Porque, por exemplo, se você tem um problema na sua vida e você fala com o psicólogo ou psiquiatra, geralmente você vai começar a ter uma outra visão do que está acontecendo. Porque a pessoa que está de lá ouvindo está tendo uma outra visão da situação. E aí você começa a ter outras visões. Quando você cria o problema, provavelmente quem está ouvindo não está pensando como você. E vai fazer outra coisa para resolver aquilo que nem precisava fazer. Às vezes piora a situação, às vezes melhora. Então não adianta você fazer passo a passo, porque não é você jogando, você está apresentando uma problemática, e é isso. Boa. Como eles vão resolver o problema é deles, isso daí é eles que criam.
você só coloca o que a consequência da situação. Então por isso que não adianta ser 100% by the book, não adianta, você só vai se estressar e vai ficar muito chato o jogo pra você, acima de tudo. Boa. Do meu lado, eu vou te responder que a gente tem se debruçado sobre uma estilística de jogo que a gente chama de Oil Fantasy, né. Eu, o João, o Balbi, o Márcio que mestra Bergotten, a gente tem se dedicado sobre essa estilística de jogo, né, meu objeto de estudo hoje em dia tem sido como é que esse estilo tá me ajudando a jogar melhor, tá me ajudando a me divertir mais. E aí, para sair um pouco dessa esfera hermética, né, do estilística e tal, uma coisa super do mundo das ideias, assim, eu planejo o desafio, né, qual vai ser o desafio que eu vou propor para os jogadores, né, de qual desafio que a gente está falando aqui. E e é isso que eu tenho, né, o bom desafio, que para mim parece ser um bom desafio para eles enfrentarem. Uhum, Por exemplo, a Nana deu exemplo aí, né, de que, putz, o cara colocou como exemplo uma porta trancada sem chave, esse era o desafio, né, naquele momento, naquela cena especificamente. Ela deu uma super solução para esse desafio. Eu não perco tempo pensando nas soluções que os jogadores vão dar, eu coloco o desafio lá. E é isso que aconteceu, ela super superou e tá tudo certo, né. Pensar um bom desafio vai te ajudar a criar coisas que divirtam os seus jogadores, né, que não sejam nada que trave eles, e que nem vá fazer com que eles também sintam que eles estão superando qualquer coisa, assim. E aí para uhum, você fala assim: "Ah, Cobb, mas o que que é um bom desafio, né, quais são os parâmetros do bom desafio?". Cara, tem vários podcasts que a gente fala um pouco sobre isso. Boa, olha lá, já emendou, já tá ó o comigo. malcavianismo aqui, ó, 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 bateu, bateu aí Malcavia. Né, tem vários fatores que definem, né, o que que é um bom desafio. A gente gravou vários podcasts sobre a Fantasy, tem um manifesto, tem o blog onde a gente fala um pouco sobre como é que a gente parametriza, né, o que que é o esse bom desafio. E aí eu vou deixar aqui o link, tá, pra vocês poderem fuçar um pouco nisso, vou dar um pouco do de um tweet, assim, vai, né, o que que é Uhum, um bom desafio, né. Eu acho que é você pensar amplitude de soluções, né, não pode ser uma coisa que tem só um jeito de resolver, tem que ser uma coisa que tenha mais jeitos de se resolver. Ser um problema que pode ser resolvido, né, que é um jeito bom de você pensar um bom desafio também. E, então, delimitar, né, desenhar, eh um desafio que respeita o que a gente chama de agência do jogador, né, ou seja, o poder que os jogadores, que as pessoas estão jogando têm, de fazer o que elas quiserem fazer dentro dos limites que o personagem dela permite, né. Então, um bom desafio, né, ele não tem que ter problema sem solução, que não dá para solucionar, nenhum bom desafio vem sem nenhuma oportunidade sinalizada. Geralmente tem uma uhum, cenourinha, né, para você. É muito difícil esses bons desafios virem sem uma oportunidade ou perigo paralelo a ele. Pensar essa, como eu falei, essa amplitude de soluções e, cara, a agência dos jogadores ser plena, assim, né. sim, Eh, Se você fosse pedir para eu resumir, falar assim: "Ah, o resumão disso, o que que é?". Cara, propor soluções, diversas, né. Propor situações complexas com decisões difíceis. Verossimilhança é um elemento bom também, que é essa semelhança do mundo de aventura com o mundo real. E você usar, as ferramentas e as estruturas conhecidas que você tem no jogo para uhum, parametrizar as chances de você vencer e as oportunidades de você superar
esse desafio, né. Acho Exato. que esses são bons critérios para você estruturar. Eu vou deixar o link do blog onde a gente colocou, né, esse esse manifesto e tal, tem bastante coisa sobre isso, sobre a estilística de Oil Fantasy, logo logo sai o manifesto. Tem uns textos meus, uns textos do Bob, uns textos do João aí nesse blog, e pode ajudar vocês, né. Teve um jogo que eu narrei, que eu foi exatamente isso que eu estava comentando, de fazer alguns pilarzinhos, assim, que eu assisti um vídeo de K-pop, de uma banda chamada Dalmatian, já acabou e tal, e os caras eles morriam num túnel, num acidente de carro. E aí eu pensei: "Pô, e se eu fizer um jogo de aparição baseado nisso?". E aí o que que eu fiz? Eu fiz uma galera, eu até transformei isso num suplemento que tá gratuito lá no, como é o nome disso? DriveThru? Não, não é o Drive-thru. Drive, é o que é o da White Wolf. Ai, esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Tá, é o Drive-thru da White Wolf, a gente É entendeu. o DriveThru, no DriveThru você acha, porque é a mesma plataforma. E ele chama Boa, Sirenes do Esquecimento, que ele é uma aventura para quem não sabe regra de aparição, praticamente. Então, pode jogar e botar em qualquer sistema que você quiser, mas ele é aparição. E assim, todo mundo estava morto e a única dica que era uma sirene que tocava de tempos em tempos e o tempo deles resetava. E aí a cada vez era de remota praticamente. E aí cada vez eles tinham chance de investigar do jeito que eles quisessem, com algumas dicas que eu ia dando a cada vez que tocava a sirene, pra eles tentarem descobrir o que que aconteceu com eles. E aí eles ficavam revisitando todas as coisas tristes e algumas pendências que eles tinham em vida, para tentar se resolver com aquilo e ver se eles iam querer virar aparições ou não. Isso também era a gosto do jogador, porque só no final eles iam resolver se eles queriam isso ou não. E o jogo sempre voltava para o ponto e eu dava uma dica diferente. E aí eles começavam a pensar 500 jeitos diferentes como eles iam se encontrar, porque ninguém se conhecia direito, mas todos eles eram ligados de alguma maneira. E aí o grupo começou a dar uma dançada para tentar encontrar, e dentro do tempo para a sirene não tocar de novo, e eles foram descobrindo as sombras deles que estavam existindo junto, tentando sabotar esse encontro para eles saírem desse casulo e virarem aparição. Mas esse é o ponto, é dica. Nada além daquilo de vocês estão mortos e vocês vão acordar em algum momento, vocês têm que descobrir o motivo para vocês acordarem, estava na minha mão. Além disso, sabe, eu só sabia isso. Todo o resto eu só sabia cenários e locais importantes e pessoas que eles podiam ou não encontrar. E aí quando eles iam atrás, aí eu dava. Senão, sumia e ninguém usava. E aí boa. eu tinha deixado tão bonitinha essas anotações, eu falei: "Ah, vou deixar essa aventura de presente". Eu fiz aí um suplementozinho para o povo usar se quiser, só tipo, Olha que legal. é isso. Eu vou ver se eu acho o link enquanto isso. Gente, estamos chegando aqui a ao final do nosso primeiro festival, gente. Pois é, gente, Olha, foi tô sem falta. magnífico. A gente tinha se planejado para 1 hora, estamos aqui há quase 2 juntos. A Nana mandou o linkzinho do drive-thru aqui, que ela acabou de falar. Eu só vou deixar outro Eh, endereçozinho aqui, que é de um projeto nosso. vou falar ia pedir isso agora para você, fazer teu merchan final aqui agora, né, dá o merchan final, conta onde é que a galera pode continuar conversando com você, onde é que eles te seguem, conta aí. Então é o seguinte, todo mundo já sabe que eu sou da Abismo, mas vocês podem me achar no Twitter como Nananian, vocês podem me achar na Steam como Alpaca de Havaiana, se vocês quiserem jogar com a gente depois. No Instagram eu tenho o Nananian88, mas eu uso o Draw a Week, que é só de desenhos, então quem quiser ver as artes. Atualmente eu fiz arte para um jogo muito legal de Clé que vai sair, que é o Visão Carmesim, então acompanhe Clé. E a gente do Abismo tem um projeto que é gratuito para a comunidade, que se chama o Codex do RPG Brasileiro, que é um jeito de você da gente juntar tudo que existe no Brasil. A gente está tentando, vai ser muito difícil juntar tudo, mas uma grande parte, de sistemas base nacionais, para mostrar que o RPG é grande,
Que Não é legal, só cara. 3 sistemas famosos, então você pode não gostar deles e ainda assim apoiar o RPG brasileiro, porque existe muita coisa por aí. A gente também tem sistemas internacionais traduzidos em português, são os sistemas bases, porque suplemento é muito vasto, então não tem tanto espaço e gente para fazer. Nós temos também locais presenciais, então se você sabe de algum local que dê para reservar para jogar um RPG, avisa pra gente que a gente cadastra. E pessoas criadoras de conteúdo. Então se seu nome não tiver aí na lista e você cria conteúdo, lá na parte principal do Notion vocês vão ver que tem um link de um form, é só preencher tanto com sistemas, com pessoas, com locais, preenche lá e a gente coloca, porque a ideia é ser um material usado para pesquisa, tanto para pessoas que querem descobrir uma coisa nova, quanto para quem quiser começar a fazer estudos sobre o RPG no Brasil. Então, tá aí, cadastro de graça, quem quiser ajudar é só falar com a gente que daí entra para equipe, e é isso. Caramba, Nana, que projeto lindo, eu não conhecia e já tô apaixonado, cara. Pois é, Que depois eu preciso acho projeto que bonito, cara. colocar o mês de mentoria lá como criação de conteúdo, depois você me passa os links certinho, ou preenche que daí eu coloco. Eu vou colocar lá, velho. Tem sim. Pedir pro pessoal tem que colocar a gente por lá, a gente é um evento, pra dizer, não é bem criação de conteúdo, a gente Mas é um é evento. criação de conteúdo, se você vai fazer, por exemplo, Também é, uma mentoria e vai ensinar a galera, é uma criação de conteúdo, é um tipo de criação. também é. Não é só streamar e fazer vozinha, gente, não precisa de fazer vozinha. É isso. Cara, que papo cheio de dicas legais. Eu e a Nana, a gente se conhece há 4, 5 anos e não tinha parado para conversar ainda com calma, então foi a melhor oportunidade para a gente poder tirar esse A gente se atraso falava aqui, mais no WhatsApp, né, da Role Players, por exemplo, mais mais pelo próximo. WhatsApp da Role do que fora dele. Então, obrigado, eu agradeço em nome da comunidade toda, Nana. A Eu galera que vai seguir agradeço a chance. você. Vou botar Sério, aqui seu pode falar, pode é falar. muito importante, assim, eu ter tido essa chance, porque eu sempre fiquei: "Eu acho que eu não consigo adicionar nada, sabe, eu sou a maluca que tem um personagem estranho", e é isso aí. Então É, é nada, muito bom meu. ver que eu consegui contribuir e, a partir de dividir uma experiência que é ruim, que é o fato de você ter uma ansiedade, e ver que tem mais gente que passa por isso, mostra que ninguém tá sozinho, e tudo dá pra somar e ajudar e tentar aliviar então eu fico muito feliz com isso. Ó, eu vou Obrigada. colocar o Linktree da Nana aqui para vocês, para quem não seguiu os canais dela ainda, quebra essa lá, acompanha o conteúdo dela aí, que vocês não vão se arrepender. Tem uma produção muito legal lá no Abismo. E é isso, galera. A gente vai dar uma pequena pausa aqui de 10 minutinhos, se bobear nem isso. E daqui a pouco Perdão. a gente volta com Jorge Valpassos, cara, nosso O segundo mestre festival. criativo da RPG brasileiro. Eu queria A ter 1% da mente de Jorge. É a isso. máquina de A Valpassos pra gente máquina, poder sério. Não, sério, eu já admiro demais. Eu não sei como ele tem tanta ideia. Coisa mais linda. o Valpassos é realmente impressionante, cara. É uma das perguntas que eu quero fazer pra ele "Cara, da onde Por sai isso favor, tudo, faça. bicho?" Que olha, Que olha, olha, realmente literalmente, olha, gente, bença a Deus. é É muito bom ter uma impressionante. pessoa assim no nosso RPG. Muito. Legal. Obrigado, galera. 10 minutinhos, já já a gente tá de volta, tá?